Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Esse vai ser o segundo vídeo de dicas do canal. A gente vai agora lá pra Europa, talvez o continente que mais tem Street View. Então tem bastante coisa pra gente ver, eu separei algumas coisas aqui pra passar pra vocês. E vamos lá, vamos pro Google Maps, não vai ser no GeoGuessr dessa vez. Mas vai ser bom pra gente ver aí o que tem de dica, pra gente conseguir identificar melhor os países e as regiões que a gente tá. Beleza? Então, bora lá pra tela. E é isso. Beleza, estamos aqui no Google Maps, então tá aqui a Europa. Galera, eu acabei esquecendo de gravar essa parte que eu achava muito importante no momento do vídeo. Então eu tô vendo aqui depois, sem câmera mesmo, é bem rapidinho pra introduzir aqui. Eu queria mostrar só os locais onde tem mais cobertura aqui na Europa, né? Então eu vou puxar aqui o bonequinho. Então, bom, aqui de cara a gente percebe que a Alemanha é um país com pouquíssima cobertura, que eu vou comentar isso ao longo do vídeo. Né? A Bielorrússia, né, não tem cobertura, praticamente zerada. A Ucrânia tem cobertura, mas né, nas principais estradas e nas principais cidades não tem tanta cobertura, né, apesar de ser um país grande. E bom, outro país que não tem cobertura é a Bósnia. A gente pode ver aqui. Esse espaço, né, vazio de azul é a Bósnia. A Sérvia tem cobertura mais para perto da capital, ao longo é um pouco vazado, mas tem sim cobertura. A Moldávia também não tem nenhuma cobertura, pode ver aqui, não tem nenhuma cobertura. Aqui mais ao norte, a gente vê que a Islândia, a cobertura é basicamente, né, em volta, né, porque é onde realmente tem ali, onde ficam as cidades da Islândia, em volta da ilha. Aqui ao norte, né, da Suécia, da Noruega, é bem escasso, porque é, né, muito frio, bastante montanhoso, bastante gelo, né, e enfim, para vocês terem uma noção também aqui de como é que funciona. E por último, eu queria mostrar aqui a Rússia, porque é muito curioso que apesar de ser um país bem grande, a maioria, né, do território da Rússia não tem nenhuma cobertura. Então a cobertura fica bastante focada aqui, né, perto de Moscou, né, na parte mais europeia, né, da Rússia. E ao longo, né, da extensão territorial é bastante próximo aqui às fronteiras do Cazaquistão e da Mongólia, né, e as principais estradas, né. Então a gente vê que tem pouca cobertura, né, ao longo da Rússia, na parte, né, mais asiática da Rússia, tem pouca cobertura. Então isso é importante também saber para evitar, né, fazer palpites onde você não vai encontrar, né, nenhuma cobertura, principalmente mais ao norte ali da Rússia, centro-norte. Beleza? Então eu queria mostrar isso aí, que eu acho que é importante. A galera, é bom, né, saber disso aí. Então, né, Bielorrússia, Bósnia, a Moldávia, né, são países aí que não tem cobertura do Google. Então fiquem atentos para não palpitar, né, nesses países. E também aqui, né, a Geórgia, o Azerbaijão, né, são países assim que praticamente não tem cobertura também, né? Então fica aí essa dica para vocês, beleza? Então vamos seguir aí pro vídeo e ver quais são as dicas efetivas. Para começo de tudo, eu queria mostrar para vocês em relação ao relevo da Europa, porque muitas vezes isso vai ajudar você a dar um palpite. Existem regiões que são majoritariamente planas, outras majoritariamente montanhosas, então isso ajuda bastante. Então, bom, de montanhas aqui, a gente tem aqui na fronteira da Espanha com a França, montanhas relativamente altas. Aqui os Alpes, né, que vem da fronteira da França com a Itália, Suíça e Áustria, que também muitas vezes a gente vai estar ali por perto. A Eslovênia também tem bastante montanha aqui perto dos Alpes. Tem aqui essa cordilheira também, que está mais escura aqui, ó, que vem da Eslováquia, passa pela Ucrânia e vai para a Romênia. Então é importante também saber isso aqui. Macedônia do Norte, Grécia, Albânia e Montenegro são sempre bem montanhosos também. Beleza? A Bulgária também tem uma certa cordilheira aqui no meio. E algo também importante de montanhas é a Noruega. É o único país aqui, né, escandinavo que tem
bastante montanha, quase na extensão toda. Então muitas vezes você, nossa, está parecendo que é um país aqui, a Finlândia, a Suécia, a Noruega. Se tem montanha, muito provavelmente vai ser a Noruega, e porque os outros são bem planos, né? Principalmente a Finlândia. A Suécia até quando encontra aqui, né, na fronteira, até tem algumas, mas majoritariamente plano. Assim como também a Hungria, a Polônia, né, aqui perto de Paris, na França. Então é importante vocês saberem se localizar quanto a isso. Eu acho importante, que ajuda bastante. A Turquia também tem montanha praticamente na extensão inteira. O Reino Unido bastante plano, só o norte que tem algumas montanhas. Enfim, acho que isso é importante vocês saberem. Na dúvida, só abre aqui o Google Maps, é fácil identificar, né? Onde está enrugado quer dizer que tem montanha. Isso vai ajudar vocês a se localizarem bem. Ok, então vamos começar aqui vendo um pouco das placas. Placas, né, dos carros. Tem algumas que são mais específicas e vai ajudar vocês a darem aí um palpite ou escolherem uma região na hora do jogo, né? Então vamos lá. Então primeiro a gente está aqui no Reino Unido. E no Reino Unido a gente percebe que o verso das placas, não, a parte, né, a placa de trás do carro, ela é amarela, né? Então tá aí amarela, enquanto a placa da frente não é amarela, né? Então isso é um indicativo de que a gente pode estar no Reino Unido. Bom, continuando, outro país que tem placas amarelas, e nesse caso na frente e atrás dos carros, é Luxemburgo. Então agora quem está em Luxemburgo, a gente pode ver aqui, ó, as placas amarelas. Aqui também mais placas amarelas, né? Em todos os carros aqui de Luxemburgo. Então é um país bem pequenininho, então às vezes identificar Luxemburgo é muito importante para fazer a pontuação bem legal. Outro país também, assim como Luxemburgo, que utiliza as placas amarelas tanto na frente como atrás dos carros, é a Holanda, que é aqui onde a gente está agora. Então aqui no cruzamento a gente pode ver os carros ali, né? Todos, né, com as placas amarelas. Esse aqui, placa de trás amarela. Então, né, sabendo desse lance das placas amarelas, você vai limitando um pouco seus palpites. E aí com a paisagem você vai conseguir, às vezes a língua, identificar qual país que você está. Agora a gente está aqui em Portugal. Em Portugal tem algo bem específico, que as placas muitas vezes elas vão apresentar, né? As placas da União Europeia quase sempre tem ali o azulzinho de um lado e o branco no resto. Mas a de Portugal tem esse amarelinho aqui, ó, no outro lado, né, do azul. Então são as placas de Portugal. Então acho que está dando para ver aí no vídeo. Dá um sutil ali de amarelo na extremidade da placa. Quer dizer que a gente está em Portugal. Então agora aqui a gente está na Bélgica. E a Bélgica, as placas do carro elas são levemente avermelhadas. Eu espero que dê para perceber aí no vídeo. Mas se eu não me engano, o fundo da placa é branco, mas os números e as letras eles são vermelhos. Então dá esse tom levemente avermelhado para as placas. Aqui, ó. Vou tentar pegar uma aqui, ó. Essa aqui talvez seja mais fácil de identificar. Levemente avermelhado. E é a Bélgica que utiliza esse sistema. Beleza, agora aqui a gente está na Itália. E na Itália tem algo bastante curioso, que as placas elas são mais curtinhas. E elas têm azul nas duas extremidades, né? Então a gente pode, esse aqui é fácil de perceber, ó, azul nas duas extremidades, uma placa mais curtinha. Aqui também, ali atrás também, beleza? Então essas aqui são as placas italianas. Agora aqui a gente está na Albânia. E a placa da Albânia, ela é similar à da Itália, mas ela não é tão curta quanto a da Itália, né? Então a gente vê que tem azul nas duas extremidades. Essa aqui dá para perceber, a lisa de trás também. Mas ela não é tão curta. Então, essas são as placas aí da Albânia. Cuidado para não confundir com a Itália, né? Fiquem atentos também ao comprimento, né? Beleza, agora aqui a gente vai, né, saindo um pouco das placas. É importante também saber de uma placa que é as placas antigas da França, se não me engano, elas também são amarelas. Então pode ser que você encontre placas amarelas na França, né, se forem de talvez carros antigos ou as placas mais antigas, né? Então isso também é importante saber. E na Dinamarca também, às vezes você vai encontrar, se não me engano, os carros comerciais lá utilizam as placas amarelas. Então algo também a ficar
de dica aí para vocês. E agora eu vou mostrar aqui 2 carros de cobertura do Google aqui na Europa que são fáceis de reconhecer e podem ajudar vocês. O primeiro aqui é na Ucrânia, que é o carro vermelho. A gente consegue ver claramente aqui, né, que é um carro vermelho que está fazendo a cobertura, né, e esse é o carro da Ucrânia. Beleza? E outro carro também bastante único é o carro da Ilhas Faro, né, que é uma ilha que fica entre a Islândia e a Noruega. Ela tem uma paisagem, né, bem única, às vezes um pouco parecida com a Islândia. E o carro é esse aqui, né, tem as barras e ele é marrom aqui, né. Do lado a gente percebe que ele tem a cor marrom, né, dá pra ver os espelhinhos. Então esse aqui é o carro da Ilhas Faro. Se você encontra esse carro, né, com essa paisagem bem diferenciada, é importante você saber também porque é uma ilha pequena, então a pontuação vai ser show. Ok, agora eu vou mostrar aqui algumas placas, né, que ocorrem em alguns países. Lembrando, isso não é uma regra, nem sempre o que eu vou falar aqui é uma regra, mas é mais comum que você encontre nesses países. Então aqui a gente está na Finlândia, e aqui a gente percebe que é né, de dê a preferência, né, mas o fundo não é branco, né, o fundo é amarelo. Então às vezes placas de limite de velocidade também, em vez de o fundo branco vai ser o fundo amarelo, né, na Finlândia, assim como essas aqui. Então essas placas de fundo amarelo são bem comuns na Finlândia. São comuns também na Suécia, que é agora aqui onde a gente está, né, placas desse tipo aqui. Na Suécia, eles também utilizam essas placas. E também na Islândia. Agora a gente está aqui na Islândia. Então, de novo, igual a da Finlândia, né, de dar preferência. É bastante comum eles utilizarem com esse fundo amarelo ao invés de branco. Beleza? Bom, agora outro tipo de sinalizações que é legal da galera saber é aqui na Noruega. Na Dinamarca. Eles utilizam muitas vezes um ferro, né? A gente percebe que tem um ferro em volta aqui das sinalizações, das placas. Então aqui tem indicação de cidade e um ferro aqui acima. Aqui ó, na rua, o ferro vem aqui até em cima, na rua. Aqui de novo, né, o ferro. Aqui também, ferro. E aqui também, né, nessas aqui e nessa aqui também, da rua. Então é bem comum, às vezes outros tipos de placa também, o ferro, o poste, ele vai, né, dar uma voltinha, vai cobrir com ferro assim. Então isso é bastante comum na Dinamarca. Se eu não me engano, isso acontece às vezes na Holanda também. Vale também ficar atento, mas é bastante comum. Eu, por experiência aqui no jogo, encontro bastante na Dinamarca e ajuda bastante a identificar. Bom, agora outra coisa interessante que eu já comentei em alguns vídeos, né? Por exemplo, a gente está aqui em Montenegro, né? Como eu disse lá no início, aquela região bastante montanhosa, né? Então a gente vê aqui. E Montenegro, né, tem aquelas rachaduras no céu, né? São alguns países que tem. Lembrando, nem toda cobertura em Montenegro você vai ver essas rachaduras no céu, né? Então pode ser que não tenha e mesmo assim seja Montenegro, mas enfim, que são os países, são Montenegro, então é coisa desse tipo aqui, né, que eu estou falando, que acontece por algum motivo, né, ponto da imagem que é feita. Montenegro e também aqui na Albânia, né, que são países vizinhos ali. Isso ocorre, mais uma vez aqui. Na Europa, somente nesses 2 países. E, enfim, na África, quando a gente falar de África eu falo de novo, mas em Senegal também você vai ver esse tipo de rachadura, né, por conta da imagem. Beleza? Então, Albânia e Montenegro, na Europa. Agora, outra coisa que eu queria comentar também, que é sobre a cobertura no inverno. Então, tem alguns países, geralmente a cobertura a gente vê toda no verão, imagino. Enfim, acho que a imagem, né, fica mais vibrante, talvez. Mas tem alguns países que tem algumas coberturas no inverno, né, em algumas partes. Alguns países têm, só que em alguns países isso é mais comum, né? Então, comentei aí caso eu esteja falando alguma bobagem. Mas, por exemplo, aqui na Hungria, a gente está aqui na Hungria, é um país que tem bastante cobertura no inverno. Então,
né? É bom às vezes identificar isso também, né? Talvez seja algo importante se saber. Aqui também na Bulgária tem bastante também, às vezes você vai ver bastante neve na Bulgária, né? Cobertura de inverno. E também na República Tcheca. Aqui também bastante neve com cobertura de inverno na República Tcheca. Outros países também como Romênia, enfim, imagino que outros também têm certas coberturas, né, que são também feitas no inverno, mas eu acho que esses 3 talvez sejam os mais comuns de você encontrar. Então, às vezes é legal saber disso aí também. Beleza? Agora eu queria mostrar outra região também da Europa, que é a região dos Bálticos. Então ali perto ali de Lituânia, Letônia, Estônia, parte ali da Rússia, que é ali perto, talvez um pouco da Finlândia, norte da Polônia, aquela região ali da Europa. Você vai ver bastante florestas assim desse tipo. Aqui a gente está na Lituânia, né? Mas enfim, essas árvores mais do estilo pinheiro, uma floresta às vezes bastante densa, sempre bem plano, né? Sem nenhuma montanha nem nada. Então, essa paisagem aqui, se acostume um pouco com essa paisagem, que às vezes é importante para você conseguir identificar a região da Europa, né, que você está. Então, essas florestas mais densas com esses pinheiros e tudo bem plano, ali na região dos Bálticos. Ok, agora vamos ver agora em relação a algumas línguas. E aqui eu queria mostrar só a língua da Grécia, né, que é muito fácil de reconhecer. Então se atente às vezes às línguas também. Quando você vê aquelas letrinhas que às vezes você vê bastante em matemática, em física, pode ter certeza que você vai estar na Grécia, né? Então coisas desse tipo aqui, dessa forma. Então é legal também às vezes ficar de olho na linguagem, que algumas são bem fáceis de reconhecer. Então, né, a língua grega é bem chamativa e é bem fácil de reconhecer. Outra coisa também em relação à língua, agora a gente está aqui na Turquia. E a Turquia é o único país do mundo, se eu não me engano, que utiliza as placas de stop, só que ao invés de escrever stop, né, eles escrevem como é aqui, né, pare. Né, provavelmente isso aqui é pare em turco. Então, dessa forma aqui, dur. Então, se você vê essa placa dur, você está na Turquia. Né? Então, aqui tem várias aqui. Peguei até um exemplo muito bom. Tá? Várias aqui, dur. E outra coisa também da Turquia, me corrija se eu estiver errado, eu acho que o turco é a única língua que inicia palavras com C cedilha. C cedilha é uma letra lá bastante comum e às vezes é uma letra que inicia a palavra. Então, e é bastante comum até de ver, né, essas palavras. Então, se você vê, né, por acaso, uma palavra iniciada com C cedilha, enfim, pode ter certeza que você está na Turquia. Outra dica legal também para reconhecer em relação à língua, muitas vezes é complicado, né, você distinguir, por exemplo, o ucraniano do russo, e às vezes do búlgaro. Então, enfim, tem alguns países que utilizam, né, esse alfabeto cirílico, né, que é esse alfabeto aqui. E uma dica legal para você distinguir a língua da Ucrânia é justamente o I. Né? Então aqui a gente tem vários exemplos, né? Tem um I aqui, um I finalizando aqui, um I aqui com 2 pontinhos. E dos cirílicos, o ucraniano é o único que utiliza o I. Então se você vê em alguma placa ou enfim, algum anúncio, algum local, uma língua que você não conhece, mas que você reconhece o I, pode ter certeza que você vai estar na Ucrânia. Beleza? Então fica essa dica aí também para conseguir distinguir do russo, que às vezes é complicado, né? Às vezes a paisagem não ajuda, nem muitas vezes a língua, mas está aí uma maneira de distinguir. Ok, agora vamos para alguns posts, que o post também pode te ajudar a reconhecer aí alguns países. Tem alguns países que utilizam bastante esses postes com buracos, né? Esses postes aqui bem todos esburacados. Aqui no caso a gente está na Polônia, e a Polônia é um desses países que utiliza esses postes esburacados. Então, às vezes é bom atentar também a esse detalhe.
Outro país que utiliza bastante é aqui a Romênia. Então, por exemplo, aqui, né, postes esburacados. E outra coisa interessante da Romênia também é que, por algum motivo, eu não sei, se alguém souber, por favor, comente aí, eles pintam, às vezes, a base dos postes, ou metade dos postes de branco. Aqui a gente tem alguns exemplos. E também algumas árvores. Ali ao fundo a gente pode ver, né, que tem os troncos pintados de branco. E aqui também, ó, né, pintado de branco aqui, até a base. Então isso é bastante comum na Romênia. Bastante comum. Então pode ser um indicativo aí para você encontrar o país que você está. E outro país também é a Hungria, né, que utiliza esses postes também, né, furadinhos, cheios de buraco. Então tá aqui. Pode ser que você encontre em outros países? Pode ser. Mas é bastante comum nesses três, né? Então por isso que eu estou dando essa ênfase aqui. Beleza. Agora a gente está na Suíça. E a Suíça, assim como no Japão, que eu sempre comento, câmera rebaixada. Isso ocorre também na Suíça. Então, toda a cobertura da Suíça é uma câmera mais pertinho do chão. Então, a gente pode perceber nessa aqui, que está bem próxima do chão, né, comparado com as outras que a gente está acostumado. Então, se você consegue reconhecer, né, essa altura, ficar atento a isso também, que você vai fazer uma pontuação legal, até porque a Suíça é pequena, né? Então fica a dica aí, na Suíça, a câmera é rebaixada. E beleza, vamos lá. Aqui a gente está na Alemanha. E a Alemanha, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, é um país que tem pouca cobertura do Google. Aqui eu vou trazer o bonequinho. E aqui, ó, a gente vê que a cobertura é praticamente nas grandes cidades, né? Tá vendo aqui? Isso por conta, né, da legislação lá deles. Então, cobertura só em grandes cidades, né, praticamente. E o que acontece? Ainda assim, nessas grandes cidades, muitas vezes você vai encontrar coisas desse tipo aqui, ó. O blur, né, bastante coisa desfocada, né, muitas casas, enfim. Isso por conta, né, da legislação deles. E aí fica mais fácil de identificar, né, que é a Alemanha. Pra gente no jogo, isso acaba sendo uma pista. Beleza? Então, a Alemanha, por esse motivo, né, de legislação, eles não têm tanta cobertura, só em grandes cidades, e ainda assim com bastante blur. Beleza? Bom, agora aqui a gente está na Noruega. E a Noruega, muitas vezes as estradas, elas vão apresentar essas faixas aqui, relativamente longas, nas extremidades da estrada. Então aqui é um bom exemplo disso. A gente vê essas faixas bem longuinhas aqui na extremidade. E é um bom indicativo de que a gente está na Noruega. Na Noruega ainda é relativamente comum, não tão comum, mas você vai encontrar coisas desse tipo aqui. E aí eu sempre falo, linha amarela central, América ou Sudeste Asiático. E na maioria das vezes sim, mas, né, para toda regra tem uma exceção. E aqui na Noruega, mais para o sul, pelo menos eu tenho visto mais para o sul, você vai encontrar coisas desse tipo aqui. Então, linhas amarelas bem longas e um espaço entre elas bem curto, né? Bem exatamente desse tipo aqui. Então, se você encontrar algo desse tipo, você está na Noruega e não na América nem no Sudeste Asiático, apesar da linha amarela. Na Finlândia, às vezes você consegue encontrar também linhas duplas amarelas, mas também é bem raro. E, enfim, na Noruega você vai encontrar coisas desse tipo também, então cuidado para não confundirem. E aqui agora a gente está na Suécia, né? Eu já tinha comentado, né, das placas, aqui é mais um exemplo da placa com fundo amarelo ao invés de branco. E assim como na Noruega, né, vão ter aqui algumas linhazinhas no exterior, né, externas aqui à estrada. Só que a grande diferença é que na Suécia essas linhas são bem mais curtinhas, enquanto na Noruega são faixas mais longas, essas são mais curtinhas, a gente pode perceber aqui. Então pode ser um bom indicativo de que a gente está na Suécia.
Lembrando, isso aqui pode ser que você encontre em outros países, mas é majoritariamente na Suécia, beleza? Bom, e agora que a gente está na Rússia, e enfim, na Rússia, a gente está aqui bem num cruzamento, que eu queria mostrar para vocês, o cruzamento russo, que muitas vezes ele é bem amplo assim, né? A gente pode ver que ele é bem amplo. E ele tem muitos refletores aqui nas curvas, né? Parece que até além da conta. Então aqui tem vários refletores aqui na curva. Aqui também. Então isso é uma característica legal para reconhecer aqui também, que você está na Rússia. Então uma dica aí para reconhecer a Rússia. Bom, agora aqui não é bem uma dica, mas eu queria mostrar para vocês. A gente está em Malta. Eu queria mostrar mais a paisagem aqui mesmo. Malta é um país bem pequenininho ali, meio a sudoeste ali da Itália, uma ilha. E enfim, é um local muitas vezes fácil de reconhecer e que você vai ganhar muitos pontos, que é bem pequenininho. Então tem muitos muros de pedra lá, é sempre meio amarelado assim, né? Aqui murinhos de pedra, aqui também. As casinhas, né, seguem esse padrão, bem amareladas, branquinhas, com esse padrão. E outra coisa interessante lá é mão inglesa. Então é uma característica legal também de reconhecer, porque lá, né, a gente pode ver aqui, está na mão inglesa. Se fala um pouco de inglês, mas se fala também um idioma que eu não sei se é maltês, talvez seja, eu não sei exatamente, então ponham aí nos comentários, imagino que seja, mas também tem inglês, então vocês reconhecerem e, enfim, se alguém não conhecer esse país, que passe a conhecer. Beleza, e por último aqui, eu queria mostrar outro país bem pequenininho, que é San Marino. É um país que fica dentro da Itália. E bom, uma característica interessante de San Marino é essas faixas aqui. As faixas de pedestre, elas têm esse azul, né, em volta. Então, se você vê uma faixa de pedestre como essa, corre direto para San Marino, que você vai fazer uma pontuação muito boa, porque San Marino é bem pequenininho. Então, fiquem atentos aí às faixas de pedestre para pegarem essa dica aí também. Beleza? Bom, galera, no mais era isso. Tem vários outros métodos aí de você conseguir reconhecer alguns países. Muitas vezes pelas línguas, que às vezes, enfim, se você se acostumar um pouco, vai acabar reconhecendo melhor. Outra coisa também interessante, se vocês quiserem se aprofundar mais, são justamente os refletores de estrada, que cada país, né, utiliza um sistema. Então você consegue também distinguir por essa característica. Enfim, eu não quis ficar trazendo, né, tudo isso aqui, porque ia ficar muito grande e às vezes muito repetitivo e tal. Mas, enfim, se vocês quiserem aí se aprofundar mais, porque a Europa, né, tem vários países com cobertura e às vezes é difícil, né, de distinguir alguns. Então fica aí essa dica e esse apoio que eu dou a vocês, enfim, estudarem mais a fundo coisas, né, desse tipo. Até as línguas, os refletores, alguns sinais de estrada. Então, enfim, foi isso. Talvez a Europa dê para fazer um vídeo parte 2 aí. Quem sabe mais pra frente a gente faz, se vocês quiserem. E aí, beleza, fiquem muito à vontade, assim como no primeiro vídeo de dicas, para irem nos comentários e darem mais dicas, ou corrigirem alguma dica que eu tenha passado de maneira equivocada, que acho que a galera vai gostar de acompanhar também nos comentários, que tem muita gente aí que joga e que joga muito bem e que tem várias outras pistas aí para reconhecer alguns países, tenho certeza. Então, fiquem à vontade para me corrigir, para complementar. E, enfim, esse aí foi o vídeo de hoje. Segundo vídeo de dicas. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijão e falou.